Ele é o caco, a pedra e o tropeço de muitos que quiseram antecipar o segundo biênio. E já tem casos reais com decisões, ele vai falar sobre isso aqui, os riscos de quem antecipou, né? Doutor Caco Alcântara, bom dia, satisfação. Bom dia, meu amigo Rafael, bom dia, meu amigo Pajé, bom dia, Petit, Everton Douglas, e meu grande amigo Rodrigo, e a todos que nos escutam da região do Brejo e também do Curimataú também, que estão nos escutando neste presente momento. Quantas vitórias o senhor já obteve? Amigo, nós tivemos recentemente duas ações que nós conseguimos a concessão de uma medida liminar aqui na nossa região, que foi o município de Pilões, a Câmara Municipal de Pilões e também a Câmara Municipal de Solânia, o qual na Câmara de Solânia nós conseguimos em segundo grau, visto que em primeiro grau a juíza não assim entendeu que seria cabível a concessão da tutela, e recorremos em segundo grau, nós obtivemos este sucesso para fim de suspender a eleição de segundo biênio da Câmara Municipal de Solânia. E quanto à questão de Pilões, nós conseguimos aqui na quarta vara mista, na juíza plantonista, fazer a suspensão também de um edital que estava marcado para o dia 3, para fins da eleição da Câmara Municipal de Pilões. E eu gostaria de ressaltar também que, dentro deste case, o qual o STF julgou a partir de uma ADI do estado de Tocantins, destaca-se não apenas a questão das eleições feitas em um mesmo momento, mas também a impossibilidade de um terceiro mandato para a presidência da Câmara, como existe em alguns municípios. Ou seja, o presidente, em mesmo mandato, já foi no mandato anterior presidente da Câmara e agora seria eleito duas vezes, assim como consequência 3 mandatos, e tal decisão da Câmara revela-se inconstitucional. Nesse caso, doutor Caco, nós temos pessoas que tiveram 2 mandatos seguidos na legislatura passada e agora de novo foram reconduzidos. Esses casos estariam atingidos também, né? Corretamente. Dentro da mesma análise que o STF fez uma análise quanto a posição de 3 mandatos, visto que se o presidente da República, visto que o governador, visto que o prefeito, o qual são ordenadores de despesa, não podem ter 3 mandatos, assim sendo, também entendeu o STF, por paridade, não seria possível os presidentes das câmaras legislativas, os presidentes das assembleias legislativas, bem como da Câmara Federal e Senado, não poderia ter também um terceiro mandato. No caso, doutor Caco, o que é que acontece, qual é a grande falha quando se interpreta o regimento interno? Porque alguns presidentes fizeram sob a égide do próprio regimento. O regimento deixa antecipar, pode fazer na mesma sessão, vamos fazer logo. O que é que acontece? Qual é a grande falha, o equívoco? A grande falha seria a anulação da eleição. A consequência disso seria a anulação da eleição. E por que isto acontece? Porque não basta o regimento ou a lei orgânica autorizar. No exemplo de Pilões, existia a disposição regimental e existe a disposição na lei orgânica. Entretanto, ambos não podem conflitar com a Constituição Federal. A Constituição Federal está acima dessa normativa jurídica municipal. Nesse sentido, assim sendo, a normativa jurídica municipal tem que se adaptar à Constituição. E não a Constituição tem que se adaptar à normativa jurídica municipal. Aqui em Guarabira, doutor Caco, também houve essa interrogação, mas se disse que a decisão do STF era restrita a um estado, a um caso específico que não atingiria o Brasil todo. Hoje a jurisprudência pacífica do STF iniciou-se com uma ADI do estado de Tocantins, estendeu-se a diversos estados, Rio Grande do Norte, etc. Inclusive há uma Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Salvador, o qual foi também objeto para fins de ADPF. E nesse sentido, já é jurisprudência pacífica dos tribunais que não é permitido. É necessidade a periodicidade da alternância do poder, a periodicidade das eleições próximas a fins de um mandato que se inicia para fins da presidência das casas legislativas. Assim entendeu o seu STF que deveria ser essas eleições realizadas
próxima, e aí estendeu-se no voto mais ou menos no mês de outubro, como assim sendo a eleição geral, para fins de eleição também das mesas das câmaras. Então, é preciso que alguém entre com essa ação para anular, porque alguns fizeram e disseram, se ninguém provocar, está valendo. Não é bem assim. Nós temos hoje o Ministério Público, que é o curador da administração pública, e se estende-se também a fim das câmaras municipais, e para entrar com ação necessita-se ter legitimidade, e aí necessita-se ser um vereador. Mas para fins do Ministério Público ele tem legitimidade. Então qualquer cidadão, até de forma anônima, meu amigo, pode... Qualquer cidadão pode provocar o Ministério Público. Pode provocar o Ministério Público de forma anônima, e provocando, certamente o Ministério Público não vai deixar assim acontecer o desornamento da ordem jurídica municipal. Então, nesse caso, doutor Caco, Rodrigo e Pajé, a eleição de Wilsinho antecipada estaria sob ameaça de uma nova eleição, de uma anulação para uma nova eleição, né, doutor? Corretamente. O segundo biênio antecipado. Aqui em Guarabira, estou tirando por Guarabira, mas é claro que várias câmaras fizeram esse processo. Então doutor K, qualquer pessoa pode estar entrando com ação contra essa votação segundo biênio? Qualquer pessoa? Não, ação não. Eu estou destacando aqui que a ação, eu entendo que precisa ter legitimidade. No caso seria o vereador. Assim sendo, teria que ser um vereador. Mas qualquer pessoa pode entrar no site da ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba e de forma anônima colocar lá que foi realizado a eleição conjunta para a mesa da casa, dos dois biênios, e assim, de forma anônima, instigar o Ministério Público a dar procedimento à ação, porque o Ministério Público tem legitimidade. Então, pode até demorar... Quando o cidadão provocar, o Ministério Público torna-se o autor da ação. Aí o Ministério Público faz o quê? Instaura um inquérito civil, outro tipo de procedimento, uma notícia de fato, e aí o Ministério Público dá procedência a isso. E eu destaco, tive uma conversa recente com o promotor de Solânia, doutor Henrique, que já se posicionou, que já chegou lá a questão da Câmara de Cacerengue, ao lado de Solânia lá, e que ele vai entrar com ação. Chegou uma denúncia anônima lá, na Câmara da Câmara de Cacerengue, ele vai entrar com ação. Vai entrar com ação. Então, por isso que qualquer cidadão pode provocar, o Ministério Público será o autor. Agora, a pergunta que faço também, o senhor colocou aí como cidadão, e os vereadores? Qualquer vereador pode estar entrando com ação, tem a legitimidade, né, como vereador, como parlamentar, mas a grande questão é, só um vereador pode estar entrando, ou ele tem que ter uma maioria, tem que ter uma certa quantidade de votos ali, de pessoas, mesmo vereadores, com a mesma intenção dele? Qualquer vereador apenas pode entrar. Apenas um. É uma ação. Apenas um ele é o autor da ação. Uma outra coisa, a decisão da Assembleia Legislativa da Paraíba, de Adriano Galdino, de antecipar-se e fazer uma nova eleição, até mesmo antes da ADI ser julgada no Supremo Tribunal Federal, na sua opinião, foi um sinal, foi uma pedagogia que, já dizendo que estava tudo errado e que devia todo mundo se cuidar? Não vejo dessa forma, eu vejo como estratégia jurídica. Estratégia. Sim. Por quê? A partir do momento que eu entro com ação, que eu entro com ADI, ou entro com outro tipo de ação, e a partir do momento que ele revoga, anula por incorreção, por ilegalidade, inconstitucionalidade, esta ação, essa ADI existente, ela cai. Então, a partir do momento que ele faz uma nova eleição, ela não está mais submetida ao crivo jurídico, porque a ação da eleição anterior caiu. A diferença para Pilões e Solânia é que nós entramos com a medida cautelar antes da eleição acontecer e com pedido de que essa eleição não fosse realizada. Já o Estado da Paraíba, já a Assembleia Legislativa, existia uma ação, qual o PSDB Nacional entrou, depois terminou desistindo, e aí ele renunciou, anulou essa eleição da mesa e a ADI caiu. Então uma nova eleição demanda uma nova ação. Foi uma estratégia política, né? Pois é, mas em tese resolveu o problema.
em Foi tese, um remédio é um remédio para ganhar tempo. para ganhar tempo. Ganhar tempo. Pois é. Pajé, então vamos ter aí algumas ações futuramente. Rafael San, eu estava só aqui acompanhando e, de fato, 95% das eleições ela já tem o segundo bem já Antecipado. amarrado. Já antecipado. Olha, nós temos Cuitegi, Alagoinha, nós temos Mulungu, Pipiri. Olha, são vários municípios. Eu diria que mais 95%, onde foi realizada a eleição da Câmara, não foi só num período, não. Num biênio. Verdade. Foi Então vamos ter muitas ações aí pela também. frente. Né, Vai ter, e olha como vai ter. O ouvinte está perguntando aqui, porque Adriano Galdino já está no 3º mandato, ou é o 4º mandato como presidente. Isso também não seria uma forma errada também, doutor? Não está correto. Como eu relatei aqui anteriormente, é uma estratégia política e jurídica que o pessoal, que a parte jurídica de Adriano Galdino, tentou fazer. Por quê? Repetindo, a partir do momento que ele renunciou e anulou a eleição, caiu a ação. Então, uma nova eleição demanda uma nova ação. A diferença para o nosso caso aqui, de Pilões e de Solânia, foi que nós entramos com uma tutela cautelar para impedir a realização da eleição, antes que ela aconteça. Não houve eleição em Solânia e Pilões, porque nós conseguimos uma liminar. Se tivesse havido essa respectiva eleição, nós entraríamos com uma ação e eles anulassem a eleição da mesa, a ação automaticamente cairia. E se assim fizesse uma nova eleição, demandaria uma nova ação. E foi isso, nesse sentido, que o pessoal da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado usou como estratégia jurídica. E quando é que pode ser feita a eleição? A eleição pode ser feita, pelo entendimento do STF, próximo ao biênio que assim ocorrerá. Assim entendeu o STF, que proximamente no mês de outubro, como acontece nas eleições gerais para prefeito, vereador, presidente, Mas etc. outubro do segundo ano, né? Isso, do segundo Perto de ano. terminar o Ano. primeiro biênio. Então, no caso, Corretamente. só em 2026. Só em 2026, que a conjuntura política estará diferente. É outra E coisa. o contexto outra político. coisa. Existe até casos que houve uma casadinha para o momento agora, mas o presidente da Câmara terá direito à reeleição. Aí eu lhe pergunto, será que ele vai cumprir o acordo anteriormente posto? Sendo ou vai pra anulado, reeleição? muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Bom, doutor Caco Alcântara, nosso consultor jurídico do dia sobre anulação das eleições antecipadas das câmaras municipais de Presidente, toda a cuidado. Paraíba. Quem está no segundo biênio, fique de olho. Porque fica o muita olho coisa bem aberto. pode acontecer. Doutor, mas aí, para terminar finalmente, se não tiver ação, Ministério Público não se posicionou, nenhum vereador se posicionou, ninguém disse nada, tá valendo? Tecnicamente estaria valendo, Tá valendo. mesmo Se inconstitucional. ninguém se manifestar, tá valendo. Sim. Mesmo inconstitucional, a pessoa vai tomar Porque posse. pode acontecer, Rodrigo, de passar esses 2 anos, ninguém disse nada, então, rapaz, Tá no deixa silêncio. quieto, embora o cara assumindo com o risco de no percurso ocorrer alguma coisa. Sim, Mas, tá valendo. corretamente. Bom, se ninguém disser nada, que todos se calem para sempre. Mas tu sabe que sempre tem um, né? Sempre Até tem lá um. tem muita coisa para acontecer. E pra aqueles que disseram, não, eu vou no segundo biênio, vou estar assumindo, tem gente que já fechou o primeiro e o segundo biênio.